Karina Trevisan, uma das parteiras aqui da casa. Vamos dar continuidade aos mitos do parto. E o mito de hoje é sobre o parto normal após cesariana. Será que pode? Será que acontece alguma coisa? Será que é um risco para o bebê, risco para a mãe? A cesariana, ela é uma cirurgia muito comum aqui no nosso país. A gente tem altos índices de cesariana. Muitas mulheres, depois que passam pelo procedimento, depois que passam pela cesariana, vão estudar e vão entender que elas poderiam ter sido orientadas, que elas poderiam ter sido estimuladas, e aí fica aquela vontade de querer parir. Junto com isso vem um medo. Porque muita gente fala que uma vez cesárea, sempre cesárea, mas isso não é real. A gente sabe que existe um risco de rotura uterina. O maior risco do parto normal após a cesariana é a rotura uterina. Mas esse risco se limita a 0,1%, a 0,5%, às vezes não chega a 1% segundo alguns estudos e algumas revisões. O que significa isso? Significa que a mulher tem 99% ou 99,5% de chance de parir sem ter nenhuma complicação. Porém, o que a gente precisa ter ciência? Que a complicação rotura uterina, ela é grave. Ela vai acontecer? Não necessariamente. Ela pode acontecer em 0,5% de chance. É um risco bem baixo. Porém, se ela acontecer, ela pode trazer alguns danos. E os danos quais são? A morte materna, ou o sangramento, ou uma complicação muito séria materna e complicações para o bebê também. Mas aí assim, a mulher se submete à cesariana por conta de uma segunda cesariana, por esses 0,5% de risco de acontecer alguma coisa? Para algumas mulheres, é isso que ela vai se sentir segura. Então, ela precisa, o que os estudos mostram, o que é uma revisão recente da Cochrane mostra, é que essa decisão tem que ser discutida com a mulher. Não é o profissional que tem que tomar essa decisão, nem é a mulher sozinha que tem que tomar essa decisão. Ela precisa encontrar uma conversa entre os profissionais que entendem, que atendem parto normal pós-cesariana e o casal, para entender quais são esses riscos, para eles saberem que os riscos existem, que pode ser danos muito graves, mas que a chance de um parto normal é muito maior, sem risco, sem dano nenhum, e precisa estar em harmonia com a mulher. Com o coração dela, é o que eu costumo dizer. O que a gente não pode esquecer, a cesariana por si só, ela implica em alguns riscos maior do que um parto normal bem assistido. Então, a cesariana por si só, ela tem maior risco de infecção, ela tem maior risco com a anestesia que a mulher toma, ela tem maior risco de esquecimento de insumos, né? Dentro da mulher, risco de lesão de bexiga, risco de lesão interna de qualquer órgão. Então, isso é um risco inerente à cirurgia, a qualquer cirurgia, e não necessariamente à cesariana. E o parto normal, como não se tem abertura do corpo da mulher, ele implica em menos risco. O parto normal, bem acompanhado, acompanhando o coração do bebê direito, entendendo todos os processos do nascimento, do trabalho de parto, ele é um risco menor para a mulher e para o bebê. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que as mulheres devem ser encorajadas a parir depois de uma cesariana. Após a primeira cesariana, a gente tem 0,5% de risco desse útero romper. Após a segunda cesariana, esse valor é acrescido de 0,25%. Então, é em torno de 0,75% a 1% de chance de rotura. Mesmo assim, o risco é baixo.
Ah, mas a mulher que opta em parir depois de uma cesariana, é certo que ela vai conseguir um parto normal? Não, não é certo, porque quem tem uma cesariana ou 2 cesarianas anterior, o útero tem uma secção, o útero tem um corte, e aí quando ele começa a contrair, pode ser que essa contração não chegue até o colo do útero e o útero não faça a dilatação necessária. E aí o trabalho de parto para. E aí é uma indicação real de cesariana. Então, existe quem tem uma cesariana anterior, pode parir? Sim, pode parir. É certo que vai parir? Não, porque a chance da mulher parir é menor do que se ela tivesse tido um parto normal anterior. Então, realmente é um mito. As mulheres que desejam, que querem, que buscam por um parto normal após a cesariana, elas devem ser encorajadas. Então, o Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as mulheres sejam encorajadas. O grande problema do Brasil é que a gente tem um número grande de mulheres que tiveram cesariana, porque as nossas cesarianas, muitas vezes, não são por motivos real de indicação de cesariana. Então, a gente tem um número maior de mulheres que tiveram cesariana anterior. Uma coisa importante que a gente precisa dizer, qual é o tempo mínimo que a gente pode esperar entre uma cesariana e um parto normal? O ideal seriam 2 anos. O intervalo interpartal, que a gente chama ideal de um parto entre o outro, de uma cesariana para um parto, são 2 anos. Mas se a mulher tiver um parto, uma cesariana, há 1 ano e meio, há 1 ano, significa que ela não pode ter um parto normal depois? Ela pode, se ela precisa estar ciente dos riscos da rotura uterina acontecer e dos danos que pode acontecer também. Então, as mulheres que tiveram uma cesariana anterior, 2 ou 3 cesáreas anteriores, elas podem parir. Eu sou um exemplo disso. Eu pari o meu 2º filho após ter tido uma cesariana no meu 1º filho e foi tranquilo. Tranquilo nem tanto. Um dia eu venho aqui contar sobre o meu parto, mas eu não tive nenhuma complicação relacionada à cesariana. Meu útero ficou íntegro, tive dilatação e não teve nenhum sangramento, por sinal, nenhum sangramento mesmo. Eu tinha bastante medo, mas eu não tive sangramento aumentado nem nada, foi de boa. E esse foi mais um dos mitos de parto. Lembre-se de curtir o vídeo, de seguir o canal e compartilhe com a sua amiga que está querendo saber um pouquinho mais sobre parto. Até o próximo Papo de Comadre.